Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão, venha. Vi então eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. E quando o cordeiro quebrou o segundo selo, viu o segundo ser vivendo dizendo, venha. Saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivendo dizendo, venha. Então ele eis um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouviu que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo uma medida de trigo, por um denário, 3 medidas de cevada, por um denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do 4 ser vivente dizendo, venha. E então eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte. O inferno estava seguindo. Lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade, e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8. A ascendência do anticristo, o rei do norte. A ascendência do anticristo, o rei do norte. Mas depois do decorrer da metade desse tempo, denunciará o tratado. Daniel capítulo 9, versículo 27. A ascendência do anticristo, o rei do norte, mas depois de decorrer metade desse tempo, denunciará o tratado. Daniel capítulo 9, versículo 27. As 7 trombetas. As 7 trombetas. A primeira trombeta. Terça parte da terra, saraiva e fogo e sangue. A primeira trombeta. Terça parte da terra, saraiva, fogo e sangue. A segunda trombeta. Monte ardendo, terça parte, mar e sangue. A terceira trombeta. Estrela, terça parte, rios, absinto. A quarta trombeta. Terça parte de sol, lua, astro feridos. A quinta trombeta. Praga de gafanhotos, primeiro ai. E a sexta trombeta. Praga de miríades de cavaleiro, terça parte de homens feridos, segundo ai.
as 7 trombetas. O terceiro ai, 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. O terceiro ai, os 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo lhes fará guerra contra elas. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Os 3 anos e meio. E proibirá os judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta. Daniel capítulo 9, versículo 27. E proibirá os judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta. Daniel capítulo 9, versículo 27. O fim dos 1260 dias. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. E proibirá os judeus de fazerem qualquer sacrifício ou oferta. Daniel capítulo 9, versículo 27. O alcance dos 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. O alcance dos 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo que o sacrifício for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. O alcance dos 1290 dias. E a sétima trombeta. E a sétima trombeta. E a sétima trombeta. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. E a sétima trombeta. Apocalipse capítulo 10.
Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus como ele anunciou a seus servos, os profetas. Daniel capítulo 10, versículo 7. A sétima trombeta. E o alcance dos 1290 dias. E posta a abominação desoladora. Haverá 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. A imagem da besta. E posta a imagem da besta. E posta a abominação desoladora. Haverá 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. O grande jubileu de todos os tempos. O ano 5.999. O ano 5.999. O grande jubileu de todos os tempos. Daniel capítulo 12, versículo 12. Daniel capítulo 12, versículo 12. E bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Daniel capítulo 12, versículo 12. E bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel capítulo 12, versículo 12. O ano do Shenitar, 6 anos, 3 meses e 15 dias, 2300 dias. Daniel capítulo 8, versículo 14. E o ano 5.999, o grande jubileu de todos os tempos. A ceifa e a vindima. A ceifa e a vindima. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Este vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 50. 1 Tessalonicenses, a ceifa e a vindima. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os que vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 a 13. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras: o arrebatamento e a vinda do Messias. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras: o arrebatamento e a vinda do Messias. O arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras: o arrebatamento. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O arrebatamento. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 a 4. O arrebatamento e a vinda do Messias.
O arrebatamento. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 a 4. Apocalipse capítulo 15, versículo 5. Depois destas coisas, olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, cingido à altura do peito, com cinto de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da ira de Deus que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 15, versículo 5 a 8. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. E ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Apocalipse capítulo 19. O júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! O júbilo no céu. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 a 4. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem ao nosso Deus, todos vocês os seus servos, todos que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de forte trovão, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exaltamo-nos, damos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse:
Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês, os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 5 a 10. E as bodas do Cordeiro